O Humberto Matos, ele fez um vídeo falando sobre o caso do ciclista que foi assassinado, etc. Um vídeo contra o punitivismo, né? Um vídeo onde ele expressa as opiniões dele contra o punitivismo e deu certa rejeição, né? Considerando-se que o YouTube é uma bolha, né? Que ele entrega o teu conteúdo, quem tá assistindo normalmente são pessoas que assistem bastante, que gostam do seu conteúdo, então os índices de like são altos, né? Então às vezes acontece de você fazer um vídeo e ele ter uma certa rejeição, né? Óbvio que o Humberto Matos não dá pra dizer que ele foi cancelado ou alguma coisa do gênero, mas ele publicou um vídeo onde, se você for realmente ver lá o vídeo, é um dos últimos vídeos dele, se você for realmente ver, você vai ver que vai ter muito comentário negativo. Isso é comum, inclusive meus últimos vídeos também estão nessa vibe, assim, por conta de muitas vezes a gente vai falar coisas impopulares que precisam ser faladas, e eu não tenho, assim, muita discordância com o que o Humberto Matos falou no vídeo dele, tá? Eu não vou fazer esse vídeo aqui, não é para rebater os pontos contrários ao Humberto Matos ou alguma coisa do gênero. Eu acho que ele falou uma série de coisas sensatas, eu acho que algumas vezes ele escolheu mal as palavras e ele não toca em alguns pontos que eu acho que precisam ser tocados, tá? Então ele dá uma visão marxista da coisa. Eu quero trazer uma visão Foucaultiana que não é nem tão distante de uma visão marxista, né? Então, os marxistas, por excelência, são contra o punitivismo, os Foucaultianos também. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o punitivismo. Porque ser contra o punitivismo não é ser contra que existam, por exemplo, punições. Também não é necessariamente defender o bandido, defender o cara que foi lá e matou um ciclista, matou um inocente. Isso gera muito ruído, isso gera muito problema. A visão que a gente tem, que é um pouco simplista demais sobre o que é punitivismo e por que o punitivismo é tão problemático. Então, a primeira ressalva que a gente precisa entender, num caso isolado, né? A gente vai analisar um caso isolado, como é o caso onde tinha um ciclista, ele foi lá, ele foi morto por um bandido e é isso, ele morreu. Como é que a gente vai trazer essa questão? Como é que a gente vai ser antipunitivista perante um caso onde claramente a gente quer a punição dessa pessoa? E eu não vou vir aqui com demagogia, eu não vou fingir que eu sou um ser humano que tá num pedestal, que eu aceito tranquilamente que o cara vá lá e mate, que ele precisa ser ressocializado, porque não é bem assim, ele também é uma vítima da sociedade, etc. A gente precisa ir mais fundo do que isso, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é negar esse tipo de debate. É negar esse debate que pega todo o efeito colateral de um sistema e fala assim, como é que você resolve esse efeito colateral? Como é que você resolve esse efeito colateral sem sequer tocar no sistema, sem sequer problematizar o sistema? E daí você que é antipunitivista tem que falar, ah não, né, o cara lá é classe trabalhadora, ou blá blá blá, e daí a gente é colocado em maus lençóis, e a gente cai nesse discurso e fica feio pra gente. Então, embora exista certa crítica ao discurso do Humberto Matos, esse vídeo é muito mais uma defesa do essencial que tá ali, do que uma crítica, tá? Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Porque dentro de uma sociedade capitalista, eu vou usar realmente Vigiar e Punir, eu vou usar a lógica que tá em Vigiar e Punir, a lógica Foucaultiana por trás disso, mas eu não vou me ater ao texto ou às palavras ou às expressões de Foucault necessariamente, tá? Mas assim, dentro de uma lógica capitalista, tá? Dentro de uma lógica capitalista, a gente cria uma instituição chamada prisão e a gente cria o discurso de que alguns indivíduos que saem fora das regras da sociedade, lembrando que são as regras da sociedade capitalista, são as regras que obedecem aos interesses capitalistas, os interesses da burguesia, alguns indivíduos vão sair de fora dessa regra da sociedade e a gente vai criar uma instituição para colocá-los dentro das regras, para ressocializá-los, para falar, você errou, você cometeu algum crime, você cometeu algo e você vai precisar passar por um processo de ressocialização chamado prisão, e a partir desse processo de ressocialização você vai ser integrado à sociedade. O que Foucault
vai mostrar em Vigiar e Punir, vai provar em Vigiar e Punir. Primeiro, o objetivo da prisão nunca foi e nunca será ressocializar esses indivíduos. Segundo, esses indivíduos já estão sendo diferenciados de outros indivíduos. Foucault vai chamar isso de diferenciação das ilegalidades. Então a burguesia, ela pode matar, ela pode roubar, ela pode estuprar, ela pode cometer crime ambiental, ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai para a cadeia, e a gente vê isso. Salvo algumas poucas exceções de alguns indivíduos que nem são burguesia, né? Nem são bilionários ou alguma coisa assim, mas indivíduos que são bem de grana, que vão para a cadeia em alguns momentos, etc., a gente vê isso sistematicamente acontecer. Então, nós não estamos colocando na prisão as pessoas por elas serem perigosas, por elas apresentarem, né, um risco à sociedade como um todo, porque a burguesia não está preocupada com a sociedade. A gente coloca as pessoas na prisão por ameaçarem a ordem burguesa, por ameaçarem o poder burguês. Mas não só para isso, tá? Não só para isso. A prisão que não tem nenhum intuito de punir bandido ou ressocializar alguém, ela tem o intuito de criar duas coisas: corpos dóceis e úteis, tá? Dóceis e úteis, corpos que vão então aceitar serem subjugados a um sistema violento contra eles. Então o capitalismo, ele é uma violência contra a classe trabalhadora, ele é uma maneira de tirar da classe trabalhadora os frutos do seu trabalho. Para isso ele utiliza-se de misoginia, né, do patriarcado, ele utiliza-se do racismo. Então o indivíduo que nasce da classe trabalhadora, ele nasce dentro de um sistema que é contra ele. Ele precisa se tornar dócil e útil para trabalhar e para render lucro e mais-valia ao burguês. Então a prisão, ela tem que ser um lugar violento, um lugar desumano, como a gente vê, embora, né, tenham os reformistas que dizem que a gente tem que ter uma prisão mais bonitinha. Em alguns contextos de capitalismo estável a gente até consegue ter prisões melhores, etc. Mas essa é uma das funções da prisão, é ser desumana para colocar ali toda uma parcela da sociedade que recusa essa docilidade. E para garantir aqueles que estão pensando em recusar, que existe algo ainda pior do que ser explorado no trabalho assalariado. Então, se o trabalho assalariado é ruim, né, ele já é uma prisão, às vezes a pessoa tem que ficar 12 horas por dia, pegar mais 2, 3, 4 horas de condução para ser humilhada sistematicamente. Esse trabalho assalariado, ele é ruim, ele é desumano, a prisão precisa ser pior. Por isso que as prisões, elas sempre vão ter que ser violentas, sempre vão ter que ser desumanas. Nos contextos em que elas são um pouco mais humanas, o trabalho assalariado também é um pouco mais humano, você está entendendo? Ela sempre vai ter que ser mais desumana do que o trabalho assalariado em questão. Como nós vivemos num país colonizado, num país que explora muito, né, de maneira muito violenta essa mais-valia, as prisões têm que ser muito violentas. Como os Estados Unidos é um país extremamente violento na exploração do trabalho, as prisões deles também são extremamente violentas. Para além da produção de corpos dóceis e úteis, a prisão também tem a função de produzir delinquentes. Isso é muito invisibilizado no pensamento de Foucault, não está tão claro em Vigiar e Punir, embora já esteja lá. Existem entrevistas posteriores onde Foucault esclarece melhor essa coisa. Então, o delinquente, ele é o álibi de uma classe dominante, ele é produzido pela prisão, ele é produzido pelas estruturas de poder do capitalismo, e ele vai se tornar um álibi, ele vai se tornar aquela pessoa que vai transgredir as regras da sociedade. E presta atenção, o delinquente, ele ainda é um corpo dócil e útil. Só que a docilidade desse delinquente é para com a burguesia. Você está entendendo? Ele se torna dócil com a burguesia, ou seja, ele não atinge, né, a delinquência dele não vai atingir a burguesia, porque a burguesia é inatingível. Então essa delinquência que está sendo produzida, ela vai atingir a própria classe trabalhadora. Então você tem classe trabalhadora se tornando bandido, se tornando delinquente, vários tipos de delinquência, tá? O bandido, ele é o topo da pirâmide, eu diria. Mais de 90% das pessoas que estão na prisão são pessoas não violentas, cometeram crimes não violentos. E claro que na prisão elas vão se tornar violentas. A prisão também vai se tornar uma escola de criminalidade, porque o objetivo dela é produzir delinquência. Você precisa entender que a burguesia precisa produzir delinquentes, e esses delinquentes, eles precisam ser violentos, eles precisam matar a própria classe trabalhadora e ser dóceis perante a burguesia. Então eles não vão lá matar o Elon Musk, né? Ninguém vai chegar lá e vai matar o Elon Musk. Por que o Luigi se torna um símbolo? O Luigi se torna um símbolo porque ele pega a delinquência dele, ele pega
pega a violência, o potencial de violência dele e aplica na burguesia. Isso é tão raro que ele se torna um símbolo global, mundialmente louvado por ser um dos poucos casos onde alguém da classe trabalhadora aplica a sua violência na burguesia. Então você precisa entender que o delinquente ele também é um corpo dócil e útil, só que sobre outra perspectiva. Ele está infringindo as leis da burguesia, mas a burguesia quer que ele infrinja essas leis, porque a burguesia precisa também da delinquência. Então não tem nada de defender bandido, você tá entendendo? Porque esse bandido ele também é um instrumento a serviço da burguesia. É verdade que ele faz parte da classe trabalhadora, ele sai da classe trabalhadora, você tá entendendo? E ele se recusa muitas vezes a trabalhar, ele vai buscar outros meios, até porque o que a classe da trabalhadora está oferecendo para ele, né? É escravidão moderna, né? Então 12 horas por dia, mais não sei quantas horas de condução, mais ser violentado para ganhar salário mínimo, né? Uma coisa que não vai nem preencher as suas necessidades mais básicas, então ele vai infringir algumas regras. Muitas vezes ele vai para prisão, muitas vezes ele não vai, porque a burguesia precisa de ambos. A burguesia precisa de uma parcela da classe trabalhadora dentro das prisões, inclusive aprendendo a se tornar mais bandido, né? Então se a pessoa era pouco violenta, foi lá e roubou um miojo, vai pra cadeia, vai sair de lá, muitas vezes dentro do crime organizado que ela precisou entrar para sobreviver e mais uma série de coisas, ou então, né, essa delinquência mesmo, essa delinquência que faz parte do projeto. Então não existe a gente resolver a violência dentro do capitalismo. Punitivismo seria o que então nesse contexto? Seria a crença de que se a gente der mais poder para a polícia, se a gente der mais poder para o Estado que representa os interesses da burguesia, se a gente der mais poder para a burguesia, se a gente aumentar esse sistema que produz delinquente, que produz uma classe trabalhadora dentro da prisão, que vai se tornar delinquente depois também, se a gente aumentar o poder, esse poder que está produzindo delinquência, a gente diminui a violência, a gente diminui a delinquência. Punitivismo é isso. Punitivismo é uma crença que está errada, tá? Ela está errada. Todas as realidades punitivas do mundo comprovam que o punitivismo está errado, e o punitivismo tem o objetivo de aumentar ainda mais a violência, tá? Ele tem o objetivo de aumentar ainda mais a violência, e a produção da delinquência faz parte do sistema punitivo. A burguesia desenvolveu, tá? O sistema punitivo é um deles, mas o sistema manicomial, a própria questão de gênero, uma série de coisas que vocês chamam de identitárias e blá blá blá, a burguesia desenvolveu mecanismos extremamente eficientes de colocar a classe trabalhadora contra a classe trabalhadora, de fazer uma parcela da classe trabalhadora, inclusive matar a própria classe trabalhadora, tá? Isso acontece tanto com o delinquente, né, com o bandido, quanto com a polícia. A polícia também é classe trabalhadora e a polícia também está para matar. Então você vai ver muitas vezes polícia e bandido se matando entre si e você é meio que convidado a tomar um lado, né? Você não tem que tomar um lado. Você precisa entender que os dois são ferramentas do mesmo sistema de opressão burguês, capitalista, que serve aos interesses de uma burguesia. Você não tem que tomar um lado, você tem que ser contra o sistema como um todo. Senão você corre o risco de defender polícia, né? Que também é bandido, os policiais, independente de ter policial que não gosta de usar violência, né? Tem policial, dependendo do cargo, dependendo da cidade, ele nem vai precisar usar violência. Então, eu não estou aqui criticando o indivíduo policial, que muitas vezes é alguém legal, muitas vezes alguém que quer realmente uma mudança. Não é sobre isso, tá? É sobre a polícia como um todo ser uma instituição violenta que tem o objetivo de oprimir a classe trabalhadora, e a delinquência, né? Esses bandidos violentos, então, porque uma coisa é o bandido que tá lá roubando uma coisinha ou outra de um supermercado, que não faz nem diferença do supermercado. Não vou entrar nesse assunto agora, tá? Mas assim, existe então uma pequena parcela, então, em comparação a todos os que vão ser vistos como delinquente. A guerra às drogas é uma fábrica de delinquência, é uma maneira de colocar pessoas inocentes na cadeia, inclusive, tá? Pessoas pobres, claro, né? Porque o rico pode encher o cu de cocaína que não tem problema nenhum. Então, essa delinquência também é um mecanismo da burguesia. Então, se você é um antipunitivista, como eu sou um antipunitivismo, você precisa tomar muito cuidado e ter o discurso na ponta da língua de que você é contra a violência que o bandido está exercendo na classe trabalhadora. E que você sabe que essa violência só vai terminar com o fim do capitalismo. Porque senão você fica nesse, mas o que fazer nesse efeito colateral? Você está entendendo? Você corre o risco de defender o
cara que foi lá e matou um ciclista, ou de parecer que está defendendo o cara que foi lá matar o ciclista. Isso vai gerar, inclusive, raiva na própria classe trabalhadora. Essa, inclusive, também é uma estratégia de poder que coloca os próprios intelectuais que entendem que o punitivismo é um problema, coloca esses intelectuais também contra a classe trabalhadora. Porque se é verdade que qualquer pessoa que estudar o assunto vai entender que o punitivismo é um problema, não é todo mundo que, além de estudar a questão do punitivismo, além de estudar a questão das prisões, vai estar estudando o capitalismo, vai entender que isso é estrutural do capitalismo, vai entender que isso é uma fábrica que beneficia e que é feita propositalmente pelo capitalismo. Então, esse intelectual que é antipunitivista, mas ainda não chegou lá no anticapitalismo, não é o caso do Humberto, né? Então, por isso também que a essência do Humberto está certa, né? Do vídeo do Humberto, mas esse intelectual que é antipunitivismo e ele ainda não é anticapitalista, ele tá sim correndo risco de criar um discurso que vai meio que passar pano pro bandido, você tá entendendo? E daí a gente é convidado a fazer a discussão, né? O que fazer com esse bandido agora que é um covarde, que jogue o adjetivo que você quiser contra esse cara, porque eu não estou aqui para defendê-lo, tá? Eu estou aqui para, inclusive, deixar claro que ele trabalha, sem saber, claro, sem saber, mas ele trabalha para os interesses da burguesia, ele está canalizando a sua violência contra as próprias vítimas do sistema, contra a classe trabalhadora, embora ele também tenha vindo da classe trabalhadora, né? Mas ele está canalizando isso, ele é uma produção do capitalismo. Então a gente precisa continuar a nossa crítica de ir na base, a gente precisa ir na base e resolver o sistema e recusar esse tipo de debate onde eu vou em algum momento defender esse cara, tá? O objetivo não é defender esse cara, é entender que você pode xingar, você pode falar tem que matar mesmo, fale o que quiser sobre ele, ele vai continuar existindo. Você mata ele, vem outro. Você mata o outro, vem outro. Vai continuar existindo porque a classe trabalhadora é a maioria da população, porque quando você tem uma população grande e você tem esse mecanismo de poder que já vem se provando eficaz há séculos, esse mecanismo prisional, esse mecanismo carcerário, esse mecanismo de produção de corpos dóceis e úteis e de produção de delinquentes, ele se demonstrou extremamente efetivo. Então, enquanto a gente mantiver essa fábrica de delinquente, a gente vai ter delinquência, a gente vai ter violência, a gente vai sofrer essa violência. Isso é antipunitivismo, é ir na base e destruir o sistema que produz a delinquência, o sistema que produz o bandido que vai lá e mata o ciclista inocente e que deixa a gente com raiva com toda a razão. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para dizer também que a sua raiva é legítima. Você não necessariamente é um reacionário só porque você quer aquele bandido morto, tá? Você não é, se fosse alguém da minha família, eu também ia querer ele morto. Você tá entendendo? Eu assumo aqui que eu também ia querer ele morto. Se alguém chegar e matar, né, uma pessoa que eu amo, eu vou querer essa pessoa morta. Como eu não sou burguês, eu não tenho condições de matá-la e sair ileso disso, seria um grande problema, né? Então eu já nem sei o que eu faria se isso acontecesse com alguém da minha família, mas eu quero dizer que eu considero completamente legítimo o seu ódio, a sua raiva pelo cara que foi lá e matou um ciclista e pronto, assim, sabe? Tipo, é uma violência que não tem desculpa, ainda que tenha explicação, ainda que a gente possa ir no sistema e explicar por que essa violência está ali, por que ela existe. Ela não é simplesmente, então, alguém malvado, isolado, que do nada resolveu aplicar essa violência, ela é todo um fruto do sistema. Ser antipunitivismo é querer resolver esse sistema que diz, né, que se a gente punir direitinho esses bandidos malvados, a violência acaba. A violência não acaba, a violência segue aumentando. Se a gente criar um sistema punitivista de sair matando esses bandidos, sem mudar em absolutamente nada a base, a violência aumenta. A violência sempre vai aumentar quanto mais a gente colocar punitivismo em cima. Isso precisa ficar claro. Esse é o cerne da questão. O punitivismo, ele aumenta, ele coloca mais pessoas no jogo da violência, porque esse jogo da violência é o jogo que a violência da classe trabalhadora faz sobre a própria classe trabalhadora. Isso é ótimo para a burguesia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.